Olá, o Empresário de Sucesso Ícones está no ar e hoje eu tenho o prazer de receber nos nossos estúdios o Rodrigo Rotondo. Ele que é CEO da Manuzis4, uma empresa de tecnologia e gestão de ativos com sede em Curitiba. Oi, Rodrigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, obrigado, Stella. Rodrigo, para a gente começar aqui nosso bate-papo, eu gostaria de saber quais são os serviços que vocês oferecem e quem são os clientes de vocês atualmente. Legal. O Manuzis4 é um sistema de gestão de ativos. Ele nasceu focado na parte de gestão de manutenção, mas há coisa de 5 anos atrás a gente decidiu lançar o sistema novo, que é essa versão Manuzis4. O 4 vem por conta da indústria 4.0. E o foco da nossa solução é permitir ou dar a possibilidade aos nossos clientes de utilizar a nossa solução para gerenciar os ativos principais deles, seja um prédio, uma máquina, um equipamento, um veículo, um avião, no sentido de extrair o máximo de produtividade possível e de riqueza possível. Hoje a gente tem em torno de 200 clientes hoje na América Latina. A gente tem presença em 3 países, já são 7 países que utilizam a nossa solução, porque a gente tem muitas empresas multinacionais. E como destaque de clientes, a gente tem a Stellantis, a Latinoamérica, são 4 plantas aqui na América do Sul, a CNH, que já é um cliente desde 2008, nosso cliente bastante antigo, trabalhou com a versão antiga ainda da solução e migrou para a versão nova com a questão da indústria 4.0. E também a gente tem hospitais, como o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, juntos aí a gente deve estar falando de umas 50 unidades, mais de 100 mil ativos que utilizam hoje a nossa solução, além de clientes que eu, sinceramente, como CEO, não esperava, porque eu venho da indústria, eu sou engenheiro mecânico, que é o Burger King, o KFC, que são clientes que utilizam hoje a nossa solução para cuidar de todos os appliances de cozinha, das lojas, gestão de equipes de manutenção volante, que tem que permitir, né, fazer toda a gestão dessas máquinas e equipamentos da maneira mais produtiva possível. Muito bom. Rodrigo, agora me conta um pouquinho sobre você como empreendedor, né? Quero saber um pouco mais sobre a sua trajetória, em que momento da sua vida aí profissional você decidiu de fato empreender. Bom, eu sou engenheiro mecânico, né, de formação. Eu comecei como empregado em indústrias, na indústria química, indústria de explosivos, máquinas e equipamentos. Mas em determinado momento da minha história, desde, na verdade, da faculdade, eu sempre gostei muito da área de manutenção industrial, muito de como a gente pode extrair o máximo possível de vida útil dos ativos, utilizando as melhores técnicas e procedimentos de manutenção. Em 2002, eu decidi sair de uma empresa, de uma indústria química americana, que eu considero até que foi a empresa que me formou como profissional. E eu decidi ir para uma empresa prestadora de serviço na área de manutenção industrial. Foi uma decisão meio maluca na época, porque você sai de uma indústria multinacional com possibilidade de ir para os Estados Unidos, de ter uma carreira internacional, e eu fui para uma empresa nacional porque ela estava querendo desbravar o sul do país na área de gestão de manutenção industrial. Durante esse período, foi de 2002 até 2009, 2010, eu desenvolvi a região junto com a equipe que a gente tinha em São Paulo. Eu tinha um diretor também que ajudou a criar a parte comercial. A gente começou do nada, sem nada, sem nenhum contrato, sem nenhum cliente, e terminamos 2009 com mais de 20 clientes, mais de 2.000 profissionais trabalhando na área de manutenção, terceirizando a manutenção para empresas como Petrobras, CSN, Itagres, Transpetro, vários tipos de indústria que a gente terceirizava a mão de obra, e eu era o responsável pela engenharia de manutenção. Nessa de ser responsável pela engenharia de manutenção, por muitas vezes, em vários clientes, a gente se depara com a necessidade de informatização da manutenção. Aí eu preciso de um sistema, eu preciso de um software. Na época, como eu fui engenheiro mecânico, né, eu trabalhei muito na área de manutenção, eu na prática eu usei os softwares dos nossos concorrentes hoje. Então eu fui usuário de vários sistemas de manutenção, e num dos clientes ele criou um desafio da gente buscar um software que tivesse um custo-benefício melhor, que operasse sem necessidade de uma infraestrutura local, né? Até 2005, 2006, os softwares de manutenção não eram em infra como a Amazon ou como o Google, como o Azure, né? A gente tinha que ter uma infraestrutura local, tinha que ter um servidor do cliente.
E foi a hora que eu fui procurar, né, como engenheiro de manutenção, eu era responsável por isso na época, fui procurar por um novo sistema. E o engraçado é que eu descobri a Manusys na época, não Manuzes, como a gente fala hoje, mas na época era Manusys, ficava atrás do nosso cliente. Eu conheci o dono da empresa, conheci o sistema, me apaixonei pelo sistema, porque já era um sistema 100% web-based, que é totalmente desenvolvido para a internet, né, para você usar via internet, via nuvem, que a gente chama. E a gente implantou nesse cliente e eu comecei uma relação muito forte com a Manu System na época, que hoje é só a Manuzys For. E desde 2009 eu acabo saindo dessa empresa prestadora de serviço a convite do dono da Manuzys para ser o diretor comercial da empresa e desenvolver a solução. Quando chega em 2014, finalzinho de 2014, a empresa decide fazer um spin-off. Na verdade, a gente tinha 2 produtos. A gente tinha o Manuzys, que era um produto voltado para a gestão de ativos. A gente tinha um outro produto voltado para a linha amarela. Só que foi um produto que não deu muito certo. A gente tentou fazer com que ele acontecesse no mercado de linha amarela. Foi um momento ruim para o país. A gente estava com a questão da Lava Jato. As empresas que utilizavam máquinas de linha amarela estavam envolvidas nessa confusão toda. Sim. E a gente decidiu fazer um spin-off. E foi aí o momento que eu decido ser o principal shareholder da Manuzys For, de criar o Manuzys For, né, lançaram no mercado em 2015 a primeira versão. Nosso primeiro cliente a gente lançou em janeiro, o primeiro cliente foi em fevereiro de 2015 e aí em 18 meses a gente chegou a 50 clientes. Olha só. Com a solução, né? E aí foi a hora que começou a minha dor de barriga de empreender, porque é a hora que você começa, apesar da empresa ser uma empresa que já tinha uma solução desde 2000, o Manuzys For praticamente era um sistema que dava pra gente uma cara de startup. Por conta disso, a Endeavor olhou pra gente e falou, pô, peraí, vocês estão crescendo bastante, deixa eu entender o que vocês fazem. Quem são vocês, como é que a gente pode ajudar vocês. E aí eles colocaram a gente para participar de 2 programas de Scale Ups, que é um programa que você é assessorado por empreendedores já de sucesso no país e pelo próprio ecossistema da Endeavor, né? E num desses programas, acho que foi no segundo, se eu não me engano, a gente conheceu o nosso grupo de investidores atual. Né? Foi uma experiência meio Shark Tank. Né? Eu lembro que até hoje, quando eu fui falar com o nosso padrinho, né, eu tinha que explicar para ele a nossa dor. Eu falei, a nossa dor agora é que a gente cresceu bastante e a gente precisa de investimento. Né? E eu preciso buscar investimento, eu preciso de alguém que me ajude nisso. Né? E ele era uma empresa de venture capital, trabalhava também no mercado de capitais. E eu lembro que a primeira reunião não foi legal, não foi bacana, foi no Rio de Janeiro, inclusive, não foi bacana, eu sou de São Paulo, então não foi bacana a conversa, porque ele ficou o tempo todo atendendo o telefone e eu fiquei 6 horas no escritório e ele falou comigo 30 minutos. Meu Deus. Se ele ver esse vídeo, depois ele vai me xingar, mas valeu a pena. Mas valeu a pena. Eu lembro que eu voltei para Curitiba, liguei para a pessoa da Endeavor e falei assim, troca o padrinho porque é impossível trabalhar com ele. Ele me deu, eu fiquei 6 horas no escritório dele e só me deu 30 minutos de atenção. Aí o pessoal da Endeavor, não, vamos conversar com ele, vamos ajustar, ele é a pessoa que a gente acha correta, indicada para o que você precisa hoje, para a dor que você tem hoje. E passou 2 semanas, ele me ligou, volta aqui para o Rio, preciso conversar contigo. Quando eu cheguei, eu bati na porta do escritório, aí eu vi que ele estava em reunião com umas 10, 12 pessoas. E eu falei, não, Vitor, depois eu volto, você termina a sua reunião. Eu falei, não, pode entrar, essa reunião é para ti. Olha só. E os 10 investidores, as 10 pessoas que estavam lá, que faziam parte da empresa, decidiram investir na gente. Então foi assim, essa jornada até esse momento foi uma jornada bastante difícil, não foi fácil, né? Empreender aqui no país, né? E justamente em 2015, 2016, que a gente pegou algumas crises, foi bastante complicado. Mas com os nossos investidores a gente conseguiu escalar a solução, né? Hoje 50 clientes em 2016, hoje já temos 200, estamos nos Estados Unidos, estamos em outros 2 países e crescendo cada vez mais. É justamente sobre isso que eu gostaria de falar, Rodrigo. Vocês acabaram de abrir um escritório nos Estados Unidos, é isso mesmo? É verdade? Gostaria de saber qual é o plano de internacionalização que vocês têm. Isso mesmo. A gente começou a falar de Estados Unidos no ano passado, foi logo do período da pandemia. A gente sempre foi muito movimentado por os nossos clientes. Como a gente tem clientes como a Stellantis, como a Electrolux, que são multinacionais americanas, a gente sempre foi solicitado muito por eles para estar
lá nos Estados Unidos, né? Eu lembro até que numa das visitas que eu fiz nos Estados Unidos por conta do nosso projeto aqui no Brasil, a pessoa dos Estados Unidos falou, olha, tudo bem, a gente pode até fechar negócio contigo desde que você esteja aqui, né? Porque a gente também aqui gosta de estar junto, a gente gosta das pessoas, das empresas que estão junto, o seu sistema atende o que a gente precisa, mas você precisa estar aqui. Nesse período, né, foi 2017, 2018, a gente vem namorando muito com essas empresas americanas. Fiz vários, que a gente chama de provas de conceito, né, POCs lá, para eles testarem a solução, para a gente também perceber se a solução atende a necessidade deles. Existem questões culturais, né, que mudam um pouco de um país para o outro, mas a solução, todos os POCs que a gente fez foram um sucesso lá. E no ano passado a gente acabou, junto com o nosso grupo de investidores, a gente falou, olha, a gente precisa ir para os Estados Unidos, né? Existem alguns motivos básicos, né? O primeiro, a gente tem empresas multinacionais que estão pedindo para a gente estar lá e para a gente começar um projeto lá. Existe um motivo muito forte, o mercado americano 8 vezes o mercado brasileiro em termos de... 20 vezes maior que o mercado brasileiro quando você fala em gestão de ativos. Ou seja, a demanda é enorme. A demanda é gigante, né? E existe espaço, né? Existem várias empresas como a nossa lá, que faz algo parecido como a gente, um pouco complementar, um pouco diferente, mas existe um espaço muito gigante lá e a gente tem um diferencial muito grande, que é a especialidade que a gente tem em gestão de ativos, né? A gente tem um know-how muito grande nessa questão de gestão de ativos. E foi por isso que a gente acabou decidindo ir para os Estados Unidos, né? A gente acabou de abrir um escritório, a gente já tinha o ano passado um escritório em Boston, em Massachusetts, mas é um escritório, por enquanto, apenas comercial. Mas agora, a última vez que eu fui, que foi os últimos 40 dias que eu estive lá, a gente montou realmente um escritório em Peoria, é uma cidade do meio oeste americano, em Illinois. Por que não a costa leste? Por que não a costa oeste? Porque justamente a gente quer marcar a nossa presença estrategicamente numa região que logisticamente é muito interessante para a gente, porque está no meio dos Estados Unidos. Sim. E a gente foi muito bem-vindo pelo pessoal de Peoria, né? Eu tenho alguns contatos lá, a gente já temos nosso primeiro cliente lá, né? Que a gente está começando agora um projeto gigante com eles também. E foi isso, a gente decidiu ir para lá e, claro, estar no mercado americano ele é muito importante para uma empresa, vamos dizer, startup, né? A gente tem ainda alguns falam que a gente é startup, outros já falam que a gente é scale-up, mas a gente já tem um pouco desse footprint aqui no Brasil e é que a gente quer levar também para o mercado americano. Com certeza. Falando em mercado, né? Qual que é a principal diferença entre o mercado americano e o mercado brasileiro na tua área? Bom, se a gente fala de gestão de ativos e de tecnologia, o mercado americano ele está um pouquinho mais avançado que o mercado nacional, que o mercado brasileiro, mas os ecossistemas de tecnologia nos Estados Unidos são muito mais ativos que o mercado nacional, que o nosso mercado. Hoje, se a gente começa a olhar aqui aonde que a gente tem locais que fomentam tecnologia, a gente vai encontrar alguns centros aqui em São Paulo, a gente vai encontrar bastante coisa em Florianópolis, né? Tem um centro muito forte ali para fomentar a tecnologia. Em Curitiba, a gente faz parte do Vale do Pinhão, né? Que também é uma área focada, né? Para fomentar tecnologia. Mas lá nos Estados Unidos, a gente está falando de mais de 3.000 centros focados nisso. Então, a tecnologia lá, o desenvolvimento, o investimento que existe lá é muito grande nessa área de tecnologia. E quando eles olham para uma solução como a nossa, do ManusSphere, eu tive a oportunidade de apresentar, né? E a gente, quando é o síndrome do brasileiro, né? A gente vai lá e fala, o que eu estou fazendo aqui mostrando a minha solução? Sou pequenininho, né? Talvez. Provavelmente eles têm uma solução muito maior que a nossa e etc. Muito melhor que a nossa. E a hora que eles olham a nossa solução, eles ficam de queixo caído. Por quê? Porque eu não sei o que é assim, no caso do ManusSphere, eu entendo que tem um pouco de muita bagagem técnica que a gente embarcou na nossa solução. Você fala de solução de gestão de ativos, a gente tem dois tipos principais. Tem uma que é a focada mais em manutenção, que é como um software de manutenção, eles chamam de CMMS, e outra que é o Enterprise Asset Management, que é a nossa solução principal. Só que a gente pode atender a outra solução. E aí, embarcado nisso, a gente tem todo uma bagagem técnica de WCM, que é o World Class Manufacturing, que são
ferramentas para você melhorar cada vez mais a gestão dos seus ativos. E agora, recentemente, a gente adquiriu uma empresa de tecnologia, de hardware, de devices, de IoT, né? E isso torna a nossa solução muito completa, né? É engraçado que quando você faz a demonstração para determinadas pessoas que passaram, por exemplo, por MIT, por Harvard, nos Estados Unidos, da nossa solução, e a gente teve contato com esse tipo de pessoa lá, ele olha e fala assim, tá, mas onde você está no Brasil? A gente está em mais de 30 segmentos diferentes. A gente está em museu, a gente está em shopping, a gente está em hospital, a gente está em automobilística, a gente está em farmacêutica. Vocês estão na parte de Smart Cities? Não. Cara, o seu sistema é adequadíssimo para Smart Cities e Peoria é uma das cidades que está investindo muito nisso. Que é o futuro, né? Que é o futuro. Então, o olhar da cidade de Peoria, que tem um centro de desenvolvimento econômico, para o Manuzes For, já é um olhar do como que o Manuzes For pode monitorar nossos equipamentos de rua inteligentes, que a gente vai colocar, e fazer a manutenção e manter eles o máximo disponível possível. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Claro, tem a parte do investimento, né? Existe muito investimento disponível nos Estados Unidos. A gente acabou de ser aceito por um programa que eles chamam de Beta, que aí no caso é um programa para scale-ups como a nossa, internacionais. A gente vai ser a primeira empresa brasileira nesse de Beta, justamente para a gente poder buscar investidores americanos que estejam interessados em alavancar mais ainda a nossa solução. Eu acho que essa é a grande diferença. O brasileiro não está atrasado em relação à tecnologia, em relação às soluções. A gente tem muitas boas soluções aqui, a gente tem muitos bons concorrentes aqui, mas óbvio que o mix da solução com a estratégia, né, e com um grupo de investidor que esteja sempre pensando na frente é muito importante para a gente poder avançar no mercado e crescer no mercado. Muito bom. E isso no mercado americano, eu diria que esse caso a gente está atrás, a gente está bem atrás. Rodrigo, o que torna a Manuzes For única no mercado internacional e nacional também? Bom, eu vou falar que eu acho que os nossos clientes atuais falam, né? Eles sempre colocam que a nossa solução é uma solução muito completa, que é uma solução que em um único sistema é possível ele cuidar, dar um exemplo aqui dos hospitais, né? Eles podem cuidar de câmeras de segurança, catracas de prédio de entrada e saída, prédios, elevadores, até equipamentos médicos, salas cirúrgicas. Então, esse processo todo, né, essa possibilidade da solução atender de uma forma ampla vários tipos de ativos, eu acho que é o que chama a atenção, né? Até coisas assim, como eu falei, Burger King pra gente hoje é um dos clientes mais especiais nossos. A gente desenvolve, isso é um ponto também que os clientes colocam bastante, a nossa flexibilidade em entender coisas novas que podem fazer muita diferença para o nosso cliente final e o quanto isso pode ajudar a nossa solução a atender outros clientes. Então, o Manuzes acaba virando uma plataforma de desenvolvimento de soluções não só para um cliente, mas para outros vários clientes. E o Burger King é um dos casos que a gente acabou ajudando eles a profissionalizar muito a manutenção das lojas aqui no Brasil, junto com o time de manutenção deles, que também é um time fantástico, é um time que eles montaram de primeira linha justamente para dar essa virada, né? Quando você fala em retail store, né, em fast food, tem que vender hambúrguer, né? Se o fogão não está funcionando, se o micro-ondas está parado, nada pode parar, não pode parar. E né? tem que ter uma solução, né? Exatamente. Rápida. E quanto mais você tem uma solução como a nossa e conectada com os ativos deles, mais rápido você atende e menos tempo você fica parado para atender o seu público final. Né? Então, eu acho que hoje o grande diferencial da nossa solução é oferecer esse valor todo para o nosso cliente com uma relação custo-benefício muito melhor que os nossos concorrentes. Isso, para mim, é fato. Eu estou brigando com uma americana lá, gigante, não vou falar o nome dela, mas a gente está bem melhor que eles, né, em termos de custo-benefício. Quais são as vantagens de você ter uma gestão de ativos efetiva, assim, eficaz como a de vocês? Bom, posso dar alguns exemplos. Eu acho assim, eu tenho 2 exemplos emblemáticos para mim que sempre me chamaram muito a atenção. Quando a gente lançou nosso aplicativo mobile, foi para uma empresa prestadora de serviço na área de manutenção industrial, que foi concorrente da empresa que eu trabalhei no passado. E qual era o problema deles? Produtividade da equipe de manutenção. Imagine você ter uma equipe na época de 2.000 funcionários que vão atender o cliente deles
com uma ordem de manutenção em papel e esse cara sai de manhã e só volta no final do dia. Como é que você garante a produtividade dessa pessoa? Como é que você garante que eles têm as ferramentas certas para fazer o serviço que foi solicitado? Foi lá que a gente fez um piloto. E eles tinham uma mensuração que eles tinham que fazer todo mês da produtividade da equipe deles. E isso dava sempre em torno de 10%, 15%. Era muito baixo. Tinha questões de segurança, de liberação de serviço de segurança, tinha a questão do deslocamento logístico nessa metalúrgica, que é uma metalúrgica gigante no Brasil, que tinha que ser feito. Então, tudo isso eram variáveis que atrapalhavam a produtividade, que é a mão na ferramenta, que é o que interessa e é o que o cliente queria pagar. Quando a gente colocou o Manuzis For, nosso aplicativo mobile, para começar um piloto lá, e foi com eles que a gente lançou a nossa primeira solução mobile, de cara a gente percebeu que de 10%, 15% de produtividade, que era mais ou menos o que se mensurava mês a mês, saltou para 20%, 25%. Só de você fazer de colocar o aplicativo mobile para começar a operar. Então, você entregar para o teu funcionário um aplicativo mobile para digitalizar o processo dele, você cria um canal de comunicação em tempo real o tempo todo. Tanto que a nossa solução tem um chat, que pode estar conversando o tempo todo. O pessoal que fica no planejamento pode acompanhar o que a pessoa está fazendo. No Burger King, por exemplo, eles têm uma central de monitoramento aqui, de manutenção, onde eles conseguem saber o que cada um dos mantenedores espalhados no Brasil estão atendendo as lojas. E se surge uma emergência, eles mesmos podem fazer uma espécie eu diria, um Uber da manutenção, que a gente criou, que eu digo para o cara, olha, você precisa sair desse local que você está hoje para aquela loja e eu aviso o gerente da loja que aquela pessoa vai chegar em 10 minutos para resolver o problema dele. Então, a produtividade, eu acho que é um ponto bastante importante, que a solução acaba ofertando essa possibilidade para o nosso cliente. E quando a gente fala em disponibilidade de ativo, que no final das contas, o que as empresas buscam como uma solução como a nossa é a disponibilidade do ativo, para ele estar operando o máximo possível, a gente tem casos onde a gente aumentou em 4 vezes a disponibilidade de ativo dos nossos clientes. É muita diferença, né? É muita diferença. O que você enxerga para a Manuzis For, né? Como é que você enxerga a sua empresa aí a médio e longo prazo? Bom, o que eu sempre falo para o meu filho mais velho, a gente joga War muito. Ele gosta disso. Sim, maravilhoso. E ele olha pra mim e sempre fala, pô pai, você nunca olha a carta do seu objetivo, né? E você sempre quer me varrer do mapa e você quer conquistar tudo. É o meu espírito. Eu até brinco, poxa, agora que a empresa cresceu o dobro, alguns funcionários inventam essa história de ir para os Estados Unidos. Eu invento a história de ir para os Estados Unidos, de montar um cowork. Eu mesmo montei os móveis do escritório, porque é como se a gente estivesse começando de novo. Sim. Aqui deu, né? Aqui a gente já está estável, a gente está crescendo cada vez mais, então vamos desbravar mais. Mas tirando essa parte do empreendedor, né, dessa vontade de sempre estar na zona de desconforto, e eu sempre brinco com o nosso time, né? Zona de desconforto. Desconforto. Vamos zona de conforto. Frisar aqui. Zona de desconforto, eu adoro estar na zona de desconforto. O que eu sempre falo para os nossos funcionários, cara, quando você acha que o looping da nossa montanha-russa está terminando e que você vai parar lá, eu já desvio isso aqui e a gente vai passar por mais 2 ou 3. Né? E é isso que a gente tem que fazer para mudar as coisas. E aí entra um pouco do que a gente está buscando no futuro, né? A gente quer que a Manuzis For seja uma empresa internacional. A gente decidiu o mercado americano por razões óbvias, é um mercado gigante, é um mercado que dá uma credencial muito forte para a gente. Sinceramente, nesses 40 dias dessa primeira missão que eu fui para lá, já com uma missão comercial, uma missão de operacionalizar a empresa, eu não esperava voltar com o cliente. A gente já voltou com o cliente, um cliente grande, que inclusive é um cliente e uma aliança estratégica. Né? E aí, quando fala-se de futuro, é isso que a gente está pensando, é internacionalizar a empresa e criar uma ponte de tecnologia entre os 2 países, entre o Brasil e os Estados Unidos. Com esse cliente nosso, a gente vai trazer uma nova tecnologia para o país, de gêmeo digital. Que legal. Para processos industriais. Então, o que a gente quer buscar é isso. Os Estados Unidos, para a gente, óbvio, a gente está começando, mas não é o fim, é o meio. A gente já está olhando a Europa também. E tem a pessoa da Ásia lá, mas Xangai tem que parar com o lockdown. Tem que parar. Se Deus quiser, vai parar logo, né, Rodrigo? Para você ir para lá também, você e sua empresa. Isso.
Foi um prazer te conhecer, Rodrigo. Muito legal saber que tem brasileiros como você fora do Brasil representando aí a nossa força, né, motriz, que é a indústria, né, que é a tecnologia. Obrigada mesmo. Obrigado a você. Até mais. Eu conversei com o Rodrigo Rotondo, ele que é CEO da Manuzis For, uma empresa de tecnologia e gestão de ativos atuante aqui no Brasil e também no exterior. Empresários de sucesso ícones, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até mais. Tchau, tchau.